Continua com a palavra agora com o processo 123.762. Senhor presidente, eu só vou pedir para inverter, que eu vou ter que pedir para a minha assessoria dar uma olhadinha só numa situação aqui. Então, vou inverter, eu gostaria de julgar o 123.755. Pois não, nobre conselheira, vamos inverter aqui a sequência da pauta. Passamos ao processo, então, 123.775. Obrigada, senhor presidente. A Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, prestação de contas, responsável é o senhor Revelino da Silva Mota e do senhor Valdemar Pinheiro Caxinauá, a prestação de conta de governo e de gestão, devidamente instruída pela nossa segunda IGCE, e o Ministério Público de Conta, por meio do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronuncia-se as folhas 137 e 138. É o relatório, senhor presidente. A palavra a sua excelência, procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, exercício 2016, de responsabilidade do senhor Revelino da Silva Mota, período de 1º de janeiro a 9 de novembro de 2016, e Valdemar Pinheiro Caxinauá, período de 10 de novembro a 31 de dezembro de 2016. Quanto às contas de governo, foram verificadas as seguintes inconformidades: omissão de alguns documentos exigidos pela Resolução 87/2013, divergência entre a previsão inicial da Lei Orçamentária Anual e o lançamento contábil respectivo, ausência de fiscalização e cobrança do IPTU, desequilíbrio no valor de R$ 31.362,20, representando inconsistência contábil entre os ingressos e os dispêndios da Prefeitura, ausência da totalidade dos extratos de conciliação bancária, divergência entre o valor informado no saldo para o exercício seguinte, quando comparado às demonstrações contábeis e o valor identificado, ausência de inventário e de atualização do inventário analítico de bens, com as incorporações desses bens no balanço patrimonial, divergência contábil entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas do exercício, no montante de R$ 693.087,62, ausência do parecer do Conselho Municipal de Saúde, não aplicação do mínimo de 60% dos recursos do Fundeb com a remuneração dos profissionais em efetivo exercício no magistério, não aplicação do mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino, ausência de parecer do Conselho Municipal de Educação sobre as contas do Fundeb. Quanto às contas de gestão, não contabilização do valor integral das obrigações patronais, contratação direta de serviços de terceiros sem a licitação ou dispensa, ausência de envio de prestação de conta do pagamento efetuado ao Sindicato dos Médicos do Estado do Acre, Sindimed, no valor de R$ 120.015,37, ausência de controle interno. Citados os dirigentes e o contador da entidade, não houve resposta. Isto posto, e na esteira do acórdão com repercussão geral emitido pelo Supremo Tribunal Federal, objeto do recurso extraordinário 848-826 do Distrito Federal, transitado em julgado em 8 de outubro de 2019, pelo qual incumbe exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal o julgamento das contas de prefeitos, sejam elas de governo ou de gestão, sugerimos a emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas em foco, a teor por analogia das letras B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, mediante a consignação de imputação de ressarcimento solidário entre os administradores da origem da quantia de R$ 283.685,23, em razão da falta de comprovação do saldo financeiro, acrescido de atualização monetária, juros moratórios e multas acessória e sancionatória, e ainda, na mesma esteira, de determinação de devolução proporcional das verbas repassadas ao Sindimed, conforme quantificação da segunda IGCE.
Este é o parecer da Lavra do Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. A palavra, Sua Excelência, a relatora, para seu voto. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, antes de proferir meu voto, eu queria ver se a gente, dessa nova decisão do Supremo, aí se a gente vai ter um voto unificar, já começar a unificar um voto com relação As contas de gestão, à né? digestão Se- para a tomada de conta. Como todo o processo foi instruído, ainda com base no regramento, antes de sair a Então, publicação, tranquilo, né? nós poderíamos fazer o seguinte, agora ajuste. Então, não houve tempo de, dentro da instrução, se fazer o ajuste. Então, a minha sugestão seria como todos os demais contas de gestão serão reautuados como tomada de contas especial. Neste caso, que já está em andamento, esta parte da devolução, nós poderíamos abrir o processo de tomada de contas especial para que dentro venha o aspecto da devolução e do resto a pagar sem cobertura financeira, e não iria junto com o parecer prévio. Então, bora ver se a gente constrói Perfeito. esse voto, porque, Sim. como ele vai ser o primeiro, depois dessa Perfeito. decisão, é importante que ele englobe todas as coisas, para a gente não ter dois tipos. Perfeito. Eu até poderia Que voto? sugerir se não poderíamos tirar, Retirar. para nós fazermos esse voto em conjunto. Aí vai finalidade é uma contemplar só. Vocês tudo. acham? Ou dava para a gente... O voto de Vossa Excelência tem a devolução? Tá Olha, contemplando- pela emissão, o meu voto, pela emissão de parecer prévio, recomendando a reprovação das contas, é unânime, Sim. né? Podemos ir fechando por parte. Do município de Santa Rosa do Purus, exercício 2016, pelas ocorrências acima descritas, de responsabilidade do senhor Revelino da Silva Mota, prefeito, no período de 1/1 a 9/11 de 2016, e senhor Valdemar Pinheiro Castinauá, prefeito, período de 10/11 a 31/12 de 2016, fundamentado na Lei Complementar Estadual 38 de 93, inciso 3, letra B e C. Tranquilo. Pelo julgamento, aqui sim, pelo julgamento das contas de gestão como irregulares, Aqui, pela abertura de tomada Pela de contas abertura. especial, pela abertura De tomada de contas especial. de tomada. Para apurar. para apurar, e agora tudo que estiver aí, ele entra de novo Entra neste nesse- processo. Então, pelo julgamento das contas de gestão, não, pela abertura de tomada de conta Para verificação. para E dos itens que aí já Aí que estariam todos os itens julgados. dos já estão itens B e discriminados. C, no período tal. Tá. Pela condenação do senhor Rivelino da Silva Mota, prefeito à época, senhor Valdemar Pinheiro Castinauá, prefeito à época, em períodos diferentes. Não. Aí não há mais E a aí não há, condenação. porque Então, esse vai ela pro vai estar processo. abrangida pela tomada. Está no outro processo. Aí vai A limitar o quantia, parecer. então, aquela quantia de 283 Vai pra serão tomada tomada. de conta. Tomada. Então, ela vai para a tomada de conta, mas pede, na verdade, vai ser tomada de conta. Tomada de É. Tomada senhor- de conta. Senhor Porque aí vai presidente, ter o novo processo de tomada de conta, onde tudo isso vai ser apurado lá. Sim. senhor presidente, senhores conselheiros, uma questão de ordem para esclarecimento. Pois não. Esse processo, ele teve contraditório, foi regularmente instruído. Não seria o reconhecimento dessa parte como tomada de contas, uma vez que já houve todo o contraditório? Nós queríamos fazer assim, mas como na decisão publicada do STF diz que nos processos de tomada de conta, nos processos de prestação de contas, tanto de governo quanto de gestão, ficará a cargo da Câmara, com exceção dos processos de tomada de contas especial, e como este não se abriu o processo, para que não haja qualquer dúvida, poderíamos até fazer isso. Mas aí vai ter citação de novo? Então, vai ter, porque Para não se dizer abriu- o que eles já disseram no e processo. os outros vai ser Desconsiderar. chamado de novo, ele ficou à revelia. E Naqueles nesse processos que caso, estão em quem vai andamento. ser citado, uma vez que os prefeitos estão fora, os presidentes... esse aqui é da Não, prefeitura, não, né? não. No de tomada de contas, o Eles prefeito entram. pode ser citado. É que ficou, o STF não conseguiu dizer tudo o que queria, Deslindar. só disse que processo de prestação de contas é Câmara Municipal. Tomada de Então, contas ficaria é a tribunal. possibilidade de uma eventual condenação Não. do prefeito em Na sede de tomada de conta especial. Ficou assim no finalzinho, abriu este lado aqui, porque ele não entende que na gestão ele também é gestor.
é que o STF é muito bom em ordenador direito na constitucional, direito civil, direito penal, mas direito administrativo, com toda a vénia, ele não é do ramo. Então, ele tem dificuldade, e a gente entende, e a gente vai andando aqui. Porque esses também são atos de gestão, né? Analisados nas tomadas de contas exatamente, especiais. certeza. Claro. E aí entraria naquela questão de tomada na de contas. decisão final, ele escreve em sede, por quê? Porque ele olhou a tomada de contas especial do TCU e nos ligou ao TCU, e o TCU analisa os convênios em tomada de contas especial, e ele não percebeu que nós analisamos a gestão, e, portanto, teria que ser outra decisão. Então, para ficar igual, Tribunal de Contas dos Estados e dos Municípios e TCU, ele diz que em sede de tomada de contas especial pode. Pronto. Eu acho que, mesmo assim, nós ainda teremos muitas controvérsias judiciais. Mas vamos fazer um caminho assim. Uma outra pergunta: se a gente pode extrair a tomada de contas tentar. especial com os documentos que estão aqui, Com este documento, havendo contraditório e ampla defesa, haveria a possibilidade do gestor arguir alguma nulidade, uma vez que ele já foi Na citado, tomada já de teve a contas, oportunidade não. de se defender e tal? Porque é como se tivesse havido uma tomada de conta nos autos desse processo que são de governo e gestão. E eu acredito que Vossa Excelência está perfeita, haveria uma economia de tempo, estaria de acordo com o acórdão do STF, mas para salvaguardarmos este início de novo ordenamento, é interessante que a gente se acautele. Então, se eles disseram em sede de tomada de contas pode, então pronto, nós já sabemos quais são os itens que têm que ser apurados, e esses itens passam para a tomada de contas especial, e aqui não há que celemo até que então o STF acalma a situação. Obrigado, senhor presidente. Senhor conselheiro. deixar de considerar que, nessa hipótese, nós podemos, inclusive, enfrentar uma demanda judicial, tendo em vista que o gestor pode dizer, olha, eu tinha aqui uma prestação de contas e transformaram ela, sem nenhum fundamento, numa tomada de contas especial. Então, é só um alerta, né, que o gestor ele vai ter o direito de questionar judicialmente. Mas é um caminho que a gente pode tentar. Então, tá. Então, o voto, tudo que se refere à devolução, que seria aqueles 283, 685, os 90 para o Sindmed, os 21 do Sindmed, vai para a tomada de conta. Vai para a tomada de conta. Então, tá. Aplicar multa individualizada no valor de 3.570 aos senhores. Também não? Não pode. Ela vai falar. Aí, Tudo para o seu tomada. voto vai ser até ao parecer prévio. É só o parecer. Parecer não tem poder sancionatório, né? Então, é só o parecer e ponto final. Então, dá conhecimento dessa decisão aos conselhos da saúde do Fundeb, ao Conselho Regional de Contabilidade para conhecimento e providência adequada à conduta ética e profissional do contador. Também não? Vai seguir para lá. Então, só em face das falhas e irregularidades assim numeradas pelo encaminhamento do parecer prévio. O contador não foi protegido pelo STF, então até poderíamos. Agora, para nós, seria interessante levar tudo para a tomada de contas. E aquele encaminhamento à Câmara? Encaminhamento do parecer Então, à tá. Câmara Municipal. Então, em face das falhas e irregularidades acima, enumerada pelo encaminhamento do parecer prévio, Para julgamento de acordo com a Constituição. então, tá. Depois nós vamos construir. Então, em face das falhas, encaminhamento do parecer prévio, acompanhado de cópia dos autos da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus, para seu julgamento em cumprimento ao dispor do artigo 23 da Constituição estadual. É o voto, senhor presidente. Perfeito. Em votação, conselheiro José Augusto, Acompanhe. conselheiro Antônio Malheiro, Acompanhe o voto, excelência. conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho, senhor presidente. É interessante essa discussão quando a gente coloca o STF definindo as situações da gestão do Estado, né? Na verdade, o Estado, em determinados períodos históricos, conforme se ocupa o poder nacional, ele é retirado do PIB, do cálculo do PIB, porque diz que o Estado não gera riqueza. Aí é incluído o setor financeiro.
O STF não diz nada, o TCU não diz nada, nós não falamos nada, que não gera riqueza. A gente não diz nada. Discutimos o direito administrativo aqui, inclusive a própria contabilidade. Poucos são os momentos em que a gente chega lá e faz realmente a contabilidade que é colocada, uma contabilidade patrimonial. Ou mesmo, qualquer contabilidade, seja a orçamentária, que é anual, e a patrimonial, que é de longo prazo, por que não se faz, na área pública, o mesmo processo do setor privado, já que é patrimonial? Aí eu vou acreditar no direito administrativo, porque aí nós vamos ter demonstrativos contábeis que são verdadeiros. E nós vamos discutir no âmbito da discussão do STF, se é conta de gestão ou conta de governo. Na verdade, nós precisamos de uma boa base contábil e também de uma boa discussão para dizer, olha, o Estado é fundamental, como diz o direito administrativo, mas, na prática, o Estado é excluído aqui, a nível nacional, agora está sendo excluído totalmente. E o domínio é do mercado. E, consequentemente, os problemas vêm. Desigualdades de distribuição de riqueza, distribuição de renda. Esse debate, o ministro, esse dia, está chamando que os servidores públicos são parasitas. Agora, se o dólar vai para cima, ou está em um patamar mais baixo, e alguém viaja, se taxa de empregada doméstica. O objetivo mesmo é destruir o Estado. E ninguém cresceu sem Estado. E nos nossos relatórios, no relatório do TCU, nós não verificamos que o Estado foi fundamental em todos os momentos da história mundial. Quem cresceu, cresceu com o Estado sendo forte, a política sendo conduzida, certa ou errada, mas mostrando que a democracia é fundamental. E aqui a gente fica, eu fico, às vezes, só observando, sabe? Que a gente, com todo respeito aos que dominam a base legal e data vênia, como dizem os advogados, os economistas dizem, tira-se isso, né, e vamos ver só isso aqui. Somos ciências sociais. Na verdade, todos os processos são regulamentados em sociedades igual a nossa, em formação. Mas a gente se sente meio excluído. Imagina um prefeito. Imagina um presidente de Câmara. E nós precisamos do Estado, porque nós somos atrasados. A nossa base social, ela, muito embora a gente tenha uma boa distribuição da riqueza nacional via SPM, e agora Fundeb, e outros fundos, SUS, mas a nossa contabilidade não é bem fundamentada. E a gente avançou, o discurso é bonito, contabilidade patrimonial. E nós temos a obrigação de fazer cumprir esta contabilidade. Aí eu vou valendo se isso que tem aí, o extrato bancário não bateu com o que está acontecendo. Nós vamos verificar, nunca fomos. Eu gostaria de ver um relatório que foi lá verificar o almoxerifado das prefeituras ao longo, pelo menos, de um ano. Pegar uma prefeitura como... para fazer uma experiência, e ir lá verificar o almoxerifado. Verificar se os serviços todos foram feitos. A gente só observa daqui a lei, se está sendo cumprida ou não. Verificar se os serviços, como é que está a evolução dos resultados da educação. Hoje, por exemplo, tem situações aqui, se a gente fosse ver, tem leite sendo comprado, quase vencido, chegando nas escolas. E nós não vamos ver. Por quê? Porque estamos ocupados no debate do fundamento legal, mas não no fundamento concreto. Eu me sinto assim meio fora, sabe, dessa discussão, vendo esse debate aqui, e imagina os gestores. E a gente criticando o STF e
com todo respeito, se entendem ou não entendem de direito administrativo, mas nós precisamos fazer o dever de casa. Para mim, o dever de casa hoje é ter informação. Se o petróleo do mundo atual, contemporâneo, é a informação, por que nós não transformamos esses dados, o pouco dinheiro que chega aqui, em informação, em sabedoria, em outras situações? Eu vejo assim que a grande discussão, já teve essa discussão aqui há 2 sessões atrás, e eu acho que aí nós poderíamos dar um norte e vamos botar o Estado para promover desenvolvimento, vamos lutar por isso e não tirar o Estado do jeito que está sendo tirado. O Estado está sendo destruído e ninguém cresce sem Estado. Ninguém cresce sem... Eu estou falando de Estado num contexto mais amplo. Deixar tudo para o mercado, aí fica uma minoria vivendo bem e a maioria excluída. A maioria excluída. A minha proposição aqui é que a gente faça uma boa contabilidade. Um relatório desse, a gente tem 200 e quanto de devolução porque foi feita uma má contabilidade. A gente não sabe... Se tivesse uma boa contabilidade, esse dinheiro, vou valendo que a gente saberia onde é que estava. Ou estava num ramal, ou estava numa escola, ou tinha pago salários bons, eu não sei, mas a nossa função aqui, o bom direito, né, a fumaça, como diz, do bom direito, né, é ter números, dados. Isso é que nos permite para dizer para onde é que nós vamos, para onde é que nós fomos. Porque, senão, eu me senti agora, nesse momento aqui, estou desabafando, que me senti fora do mundo, sabe? Estava perdido. Imagina se o prefeito Bené, que estava aqui, se tivesse aqui, estava perdidão, do mesmo jeito. Eu não entendo nada de direito, sabe? Eu só sei de uma coisa, que nós estamos indo para o fundo do poço e não sabemos, muitas vezes, para onde é que... Igual a Alice no País das Maravilhas, né? Quando pergunta para o gato que ela quer ir para um lugar, ela diz, mas qual lugar que tu quer ir? Eu não sei, então escolhe qualquer lugar aí, que é o lugar que tu deve ir. Por quê? Porque a gente está assim, num barco, à deriva, porque não temos dados, os dados são precários. Então, para mim, o bom direito, a fumaça do bom direito, hoje é fazer uma boa contabilidade. Aí nós vai acabar com essas coisas de multa, ou a gente sabe para onde esse dinheiro foi, ou a gente não fica fazendo esses questionamentos assim, meio sem muita fundamentação. Eu só queria fazer uma pergunta para o novo conselheiro Polanco. Sim, e aí, nós devemos julgar na prestação de contas ou fora dela? Não entendi. Eu acho que o julgamento aqui, o grande julgamento é os dados estão bem fundamentados, pelo que eu vi aqui, continuamos na mesma discussão. Se não bate o que vem do extrato bancário, se não está lá no balanço, essa diferença vai devolver. E a gente não questiona a base contábil que fundamentou. Se vai ser na prestação de contas, ou numa tomada de conta especial, eu acho que tomada de conta especial é quando tem um problema. Mas quando ele foi chamado a inteirar, ele não respondeu. Foi perguntado, está errado, seu documento aí não bateu. Aí ele não disse nada. Ele foi a revelia o processo, ele não disse nada, ele disse, não. O banco de dados que vem para cá já deveria vir com toda a documentação. Se fez uma operação, tirou do orçamento, sei lá, R$5.000, a nota fiscal tem que vir, o processo, o contrato, a licitação, toda a operação, se é para vir, é digital. Então, vamos fazer isso. Se vai ser numa tomada de conta especial, a gente tem dúvidas sobre isso, tomada de conta especial. E, no mais, tem que vir na prestação de contas. Se ela vem conta de gestão, aí é prestação de detalhes. Contas de governo são os parâmetros da política de Estado nacional, o que gastou com o SUS. Né? Aí a gente tira lá, o que gastou com a educação, tira lá.
quais são os outros parâmetros da política nacional que precisa ser cumprido, que é conta de governo, né? É o compromisso de um gestor que faz perante a sociedade e depois perante a justiça, dizer, eu vou cumprir a política nacional. São as contas de governo. As contas de gestão é o detalhe, aí é onde a gente entra mesmo com força. Se vai ser, de que forma vai ser julgado, se vai ser os dois juntos, numa única prestação de contas, eu não sei, mas a gente tem que dizer e sentir nos relatórios que chegam aqui os dados. Erros, tem erros, mas são mínimos. Nós botamos R$8.000. Se um contador errar R$8.000 no lançamento, ele não é um bom contador, mas aqui tem erros de... Senhor presidente, só uma questão. Eu queria também contribuir com o conselheiro Polanco. E, muitas vezes, eu ouvi o Polanco aqui no plenário e eu ficava dizendo, meu Deus, mas não sei, não acho que está certo. Me confundia muito. Mas hoje eu quero dizer que eu estou mais para achar que o senhor está totalmente certo do que qualquer coisa. Sabe por quê, conselheiro Polanco? Porque os dados que o senhor fala é o dia a dia de uma gestão. Aí eu fico pensando, eu lembro da questão do meu trabalho aqui no tribunal, nos 2 anos que eu assumi como presidente. Aí tu pega uma situação, aí tu passa 2 anos, tu cria 2 sistemas importantíssimos, um sistema que é referência, faz um monte de coisa, mas a tua prestação de conta não é correta. Eu acho que é a mesma coisa que eu vejo que o gestor... Por que eu mudei tanto meus votos? Porque a gente vê um negócio. A gente tem eu vou ter agora, daqui a pouco, uma prestação de conta de uma senhora que é lá da Câmara, lá de Santa Rosa do Purus. Aí a gente pede 50 mil de devolução. Por quê? Porque ela não tem, eu tenho certeza, a dinâmica de pegar todas aquelas informações que passa 5 dias de barco para chegar em Sena Madureira, porque todas as situações bancárias em Sena Madureira, será que a gente sabe que toda a situação bancária de 2010 é em Sena Madureira? Mas a gente pede 50 mil de uma pessoa lá de Santa Rosa. Gente, eu não sei, eu acho que... eu também fico assim, mas eu também não sei o que a gente vai poder fazer mais. Mas que é bem difícil, é. Muito bem, nobre conselheira. Como vota... Então, o conselheiro Polanco acompanhou a relatora, né? Foi construído esse voto aí, eu fiquei meio perdido, eu só estou fazendo um desabafo. Quer que eu retire para que a gente possa construir? Eu não sei, eu estou a favor de qualquer coisa. É uma prestação de Melhor conta. retirar. O conselheiro Malheiro diz, o que inclui numa prestação de contas? Se os dados vierem todos, estão contidos, nós vamos fazer um relatório e dizer o que é gestão e o que é problema, governo. Polanco, é que não está no nosso controle mais. Houve uma decisão do Supremo. Mas que ele tem uma base legal, eu vai retiro. estar na Câmara. Pronto. Se eu puder retirar, eu retiro. Pode. Pois não, retirado de pauta o Eu retiro. processo, passamos ao processo 132.